6 de julho de 2019. Aeroporto de Teterboro, Nova Jersey. 22 horas e 40 minutos. Um jato particular pousa na pista, vindo de Paris. A bordo, um homem de 55 anos, cabelos grisalhos, terno discreto. Um homem que passou décadas construindo uma das fortunas mais obscuras dos Estados Unidos. Um homem que já havia sido preso antes e escapado quase sem arranhões. Mas desta vez era diferente. Desta vez, agentes do FBI e da polícia de Nova York estavam esperando na pista, com mandado de prisão federal na mão, com anos de investigação acumulada, com dezenas de vítimas que, finalmente, seriam ouvidas. Jeffrey Epstein desceu do avião e foi algemado ali mesmo, no asfalto do aeroporto. Pensa comigo. Esse homem tinha mansões em Nova York, Palm Beach, Paris, no Novo México e 2 ilhas privadas no Caribe. Tinha um Boeing particular, tinha advogados entre os melhores do mundo, tinha amigos em todos os centros de poder do planeta. E mesmo assim, não conseguiu escapar. A pergunta que ninguém ainda respondeu completamente é: por que desta vez foi diferente? O que mudou? E o que aconteceu com ele dentro daquela prisão nos 35 dias seguintes? Esse dossiê vai contar tudo. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa saber dessa história. Para entender por que a prisão de 2019 foi tão extraordinária, você precisa voltar para 2008. Jeffrey Epstein era um financista americano, filho de uma família de classe média do Brooklyn, sem diploma universitário, mas com uma capacidade rara e perturbadora de se aproximar de pessoas poderosas. Na década de 90, ele gerenciava fortunas bilionárias. Construiu um estilo de vida que poucos no mundo podiam imaginar. E em 2005, o castelo começou a rachar. Meninas menores de idade começaram a denunciar abusos na mansão de Epstein, em Palm Beach, na Flórida. A polícia local investigou. O FBI abriu inquérito federal. Os promotores prepararam uma acusação com mais de 30 vítimas identificadas. E aí veio o escândalo dentro do escândalo. O procurador federal responsável era Alexander Acosta. Em vez de levar Epstein a julgamento, o que poderia resultar em décadas de prisão, Acosta fechou um acordo secreto. Epstein se declarou culpado de 2 crimes estaduais menores. Cumpriu 13 meses em prisão estadual, com direito a sair durante o dia para trabalhar no escritório. E o governo federal prometeu não processá-lo por crimes federais. As vítimas não foram informadas desse acordo. Isso era ilegal. Epstein saiu da prisão em 2009. Continuou circulando entre os poderosos. Continuou operando suas propriedades. E achou, sinceramente achou, que estava protegido para sempre. Mas alguém estava prestando atenção. Novembro de 2018, uma repórter chamada Julie K. Brown, do jornal Miami Herald, publicou uma série investigativa que sacudiu os Estados Unidos. O título era direto: Justiça Pervertida. Em dezembro de 2018, o FBI e os promotores federais de Manhattan abriram uma nova investigação, dessa vez sob jurisdição de Nova York, não da Flórida, onde Epstein tinha mais influência. Durante 7 meses, os agentes construíram um caso novo do zero. Entrevistaram vítimas, analisaram registros bancários, mapearam as propriedades, identificaram padrões que se repetiam por mais de uma década. E então, Epstein cometeu um erro. Em 4 de julho de 2019, 2 dias antes da prisão, documentos revelados anos depois mostram que ele assinou uma transferência bancária para comprar um palácio no Marrocos, um país sem tratado de extradição com os Estados Unidos. O FBI soube e acelerou tudo. Em 6 de julho, Epstein pousou em Teterboro, vindo de Paris. A força-tarefa estava lá. O mandado estava assinado. Nenhum advogado chegou a tempo. Epstein foi preso, levado ao Centro Correcional Metropolitano em Manhattan. Declarou-se inocente. Ofereceu 100 milhões de dólares de fiança. O juiz recusou. O homem mais protegido do submundo americano estava, finalmente, atrás das grades. Dentro do Centro Correcional Metropolitano, Jeffrey Epstein entrou em colapso. 17 dias após a prisão, 23 de julho de 2019,
Ele foi encontrado semiconsciente na cela, ferimentos no pescoço. Seu colega de cela era um ex-policial preso por 4 assassinatos. Epstein disse que havia sido agredido. O ex-policial negou. A investigação interna não encontrou evidências de agressão. No dia seguinte, Epstein se reuniu com um psicólogo da prisão. Disse que não tinha interesse em se matar, que tirar a própria vida seria uma maluquice. Em 25 de julho, declarou estar muito dedicado a lutar pelo caso. Os advogados que o visitaram dias antes de sua morte o descreveram como otimista. E então veio a noite de 9 de agosto. O protocolo da prisão foi violado em múltiplos pontos. Os 2 guardas responsáveis não realizaram as verificações obrigatórias de meia em meia hora. O sistema de câmeras da unidade estava desligado. O colega de cela de Epstein havia sido transferido dias antes, sem substituto. Epstein estava sozinho, completamente sozinho. Às 6h33 da manhã de 10 de agosto de 2019, os guardas encontraram Jeffrey Epstein desmaiado. Tentaram reanimação. Foi levado ao hospital às pressas. Declarado morto às 6h39. O médico legista de Nova York classificou a morte como suicídio por enforcamento. Mas o que aconteceu depois disso vai te surpreender. E você precisa me dizer nos comentários o que acha que realmente aconteceu naquela cela. A morte de Jeffrey Epstein deixou mais perguntas do que respostas. O procurador-geral William Barr disse estar consternado. Admitiu que havia irregularidades sérias naquela noite. 2 guardas foram processados por falsificar os registros de verificação. A diretora do Departamento Federal de Prisões renunciou. Ghislaine Maxwell, a principal cúmplice de Epstein, foi presa em julho de 2020, condenada em dezembro de 2021, sentenciada a 20 anos de prisão. Em outubro de 2025, a Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou seu último recurso. Em janeiro de 2026, o Departamento de Justiça americano divulgou mais de 3 milhões de páginas dos arquivos da investigação, incluindo 10 horas de câmeras da prisão, que mostram que ninguém entrou na cela de Epstein naquela noite. O relatório oficial concluiu que não havia evidências que contrariassem a conclusão de suicídio. Mas o caso nunca se fechou na consciência pública, porque Jeffrey Epstein conheceu presidentes, príncipes, cientistas, bilionários, porque durante décadas operou em liberdade enquanto vítimas tentavam ser ouvidas, porque o acordo de 2008 foi classificado pelo próprio Departamento de Justiça como resultado de, e olha que expressão, falta de bom senso. O que fica dessa história não é apenas o crime de um homem, é a pergunta sobre os sistemas que o protegeram por tanto tempo, sobre o que acontece quando dinheiro e poder constroem muros ao redor da lei. E você, acredita que a morte de Epstein foi mesmo suicídio? Ou que algo mais aconteceu naquela prisão? Me responde aqui nos comentários. E se esse vídeo te fez pensar, compartilha com alguém que precisa ver isso.